Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 15 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos a carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 19. Ó tolo, você não entende que a fé sem obras é morta, não vale nada? Continua o convite de ontem a colocar em prática a palavra de Deus. A fé de palavras é do capeta, a fé das obras é de Deus. Quem faz o propósito de manhã e não se esforça para vivê-lo durante o dia é do capeta, porque para nas palavras. A única coisa importante é a vivência. Precisamos levar muito a sério tudo o que o Espírito Santo nos faz entender, colocando em prática com todas as nossas forças o que ele nos sugere. Examine hoje como foi o seu diário dessa semana. A sua fé é de Deus ou é do capeta? Você escreveu testemunhos vivos de vivência ou encheu linguiça? Você partilhou no WhatsApp como você colocou em prática a palavra ou só mandou belas fotos? Da carta de Santiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem nisso e estremecem de medo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A carta de Santiago tem uma preocupação forte. O apóstolo está angustiado porque existem cristãos que acham que a fé é só um pensamento e o pensamento resolve tudo. Alguém no passado dizia: peque fortemente, mas acredite firmemente e será salvo. Esse pensamento é claramente diabólico, porque não existe fé abstrata, fé de pensamento. O corpo da fé são as obras, ou pelo menos a boa vontade de realizar as obras de Deus. Fé sem obra não passa de assombração. Tiago, que bem reflete o pensamento simples e genuíno de Jesus, a linguagem simples que Jesus usava com os pobres agricultores e pescadores aos quais falava, diz com força: a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A palavra de Tiago é forte como uma espada e clara como o sol. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso e estremecem de medo.
existe só uma fé prática e não abstrata. Nesta altura é bom lembrar um conceito muito claro na Bíblia inteira. Em Deus, palavra e ação coincidem, são a mesma coisa. Somente o diabo, pai e inventor da mentira, separa palavra e ação, mas no princípio não foi assim. Palavra e ação em Deus são a mesma coisa, como é possível ver claramente na criação. Deus disse: seja a luz, e a luz foi. Seja o firmamento, e o firmamento foi. Nunca há uma palavra separada do seu efeito. Nunca há um efeito que não tenha origem de uma palavra. Deus diz e Deus faz, realiza, são a mesma coisa. Os lábios de Deus são também as suas mãos. Sua promessa é já a realização do que expressa. Um ditado italiano diz: entre dizer e fazer está no meio o mar. Ou seja, nunca entre os seres humanos o falar coincide com o fazer ou o acontecer. Este ditado ou este problema não vale para a Bíblia, porque o termo dabar hebraico expressa ao mesmo tempo palavra e acontecimento, além de significar também evento, objeto, mandamento, revelação e lei. Essa convicção está profundamente enraizada em Tiago, que a traduz continuamente na prática. Se em Deus palavra e ação são a mesma coisa, também para o cristão não pode ter uma palavra que não se traduz em ação e uma verdadeira ação que não tenha origem da palavra de Deus e do nosso sim. Tiago repete em sua carta: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo esquece como era a sua aparência. Parece quase que Tiago esteja falando de nós, que lembramos do nosso propósito somente no momento que fazemos o diário e depois o esquecemos durante o dia todo. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a da liberdade e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse há de ser feliz naquilo que faz. Olhe um pouco se essa não é a definição perfeita do diário espiritual que você está fazendo. Ouvir a palavra, se debruçar sobre ela, praticar o que ordena, saborear a alegria que ela traz. A palavra pela qual Deus nos deu a luz precisa ser ouvida. A palavra de Deus nos gera e cabe a nós recebê-la com todo carinho. Santiago diz: recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vós. Esta implantação da palavra se refere, isto sim, à aceitação da fé cristã no batismo, incluindo as exigências práticas e morais deste batismo. Sejam praticantes e não meros ouvintes. Este versículo é um bom resumo de toda a carta. Ele é notavelmente semelhante ao que está escrito em Romanos, capítulo 2, versículo 13. Diante de Deus, não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. A palavra é como um espelho. Apresentando a conduta humana ideal, ela revela as deficiências do ouvinte, assim como um espelho revela as imperfeições do rosto. Se a pessoa que se olha no espelho esquece o que viu, deixará de remediar a situação, não será um praticante. A contraposição de Tiago não é entre fé e obras, mas entre uma fé viva e uma fé morta. A fé viva é uma fé coroada de frutos, de boas obras, e uma fé morta não é capaz de produzir nada,
não passa de um cadáver que apodrece sempre mais. O fato de mencionar os demônios como exemplos de conhecimento morto, que só serve para produzir medo e tremor, enfatiza que a fé compreende o amor, a percepção do grande amor de Deus por mim e a escolha de me deixar preencher por esse amor e de derramá-lo ao meu redor. Não podemos concluir este diário sem lembrar o que falamos na introdução, ou seja, sem falar do nosso diário espiritual. Existe, irmãos, um diário de Deus e um diário do capeta, que vocês bem conhecem. Faça o diário do capeta, aquele que abre bem o diário de manhã, até faz belos propósitos e coloca até fotos de santos no seu caderno, mas não vive o que a palavra lhe pede, esquece, não é profundo. E à noite não é capaz de escrever experiências concretas de como viveu o propósito. Esta pessoa está fazendo o diário como o capeta faz, no sentido que não há maior conhecedor da Bíblia do que ele, contudo, ele é um diabo porque nunca a vive e nunca a pratica. Assim sou eu, se não vivo o que de manhã compreendi, o propósito que fiz, a palavra que Deus me mandou. A fé sem obra é morta. Cada um de nós pode se interrogar. Neste intervalo musical, olhe para o seu caderno e veja como você fechou o diário nesta semana. Você consegue encontrar experiências concretas, bonitas, de como você viveu a palavra? Ou a sua fé se reduz a encher linguiça no seu diário? Será que a palavra está mudando o meu dia, a minha vida, de verdade? Essas reflexões são muito claras e práticas, nos ajudam a entender com profundidade o trecho que agora vamos ouvir novamente. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem nisso e estremecem de medo. Vamos agora dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que meditamos e mais tocar o nosso coração.
Vamos nesse momento escolher um propósito bem prático e concreto, que nos ajude a viver o que entendemos a partir desse trecho. Vamos, enfim, dedicar mais um minuto para pensar melhor em como podemos colocar em prática o nosso propósito. A fé é a mãe das obras. Paz e alegria a todos. Sem obras, a fé está morta. Paz e alegria a todos.
Jesus.